E embora você meio que saiba que isso pode acontecer, você realmente não pensa muito nisso. Algo está acontecendo dentro dos muros do Palácio de Buckingham neste exato momento, e vem se intensificando há 30 anos. Não é algo público, não é uma coletiva de imprensa, uma declaração da família real ou uma aparição pública cuidadosamente planejada. Está acontecendo da mesma forma que as mudanças mais significativas na monarquia britânica sempre acontecem, silenciosamente, deliberadamente e com uma paciência quase impossível de ser totalmente compreendida, até que se dê um passo para trás e se observe o quadro completo. E quando se observa o quadro completo, o que se vê é isto. A princesa Anne e o príncipe William, duas pessoas que nunca foram publicamente próximas, que atuam em esferas completamente diferentes e que representam duas gerações muito distintas desta família, supostamente chegaram à mesma conclusão ao mesmo tempo. E a mulher envolvida nessa conclusão é Camilla Parker Bowles, rainha consort, esposa do rei Charles III. A mulher que passou 30 anos se mantendo intocável. Fontes próximas ao palácio sugerem que ela já não é mais intocável. Fiquem conosco, porque o que vamos apresentar a vocês é uma das histórias mais complexas e impactantes que emergiram do interior da família real britânica em uma geração. E tudo começa não com um confronto dramático, nem com um documento vazado ou uma explosão nos tabloides, mas com um telefonema. O telefonema que deu início a tudo. Cerca de 3 semanas antes de essa história começar a circular nos círculos da realeza, um assessor sênior do palácio fez um telefonema. Fontes descrevem a situação como profundamente incomum, não por quem estava do outro lado da linha, mas por quem não estava. Não era a imprensa. Não era um ministro do governo. Não foi nenhum dos canais padrão que se usam para lidar com a comunicação da família real. Era um advogado, em nome da princesa Anne, falando sobre Camilla. A chamada durou menos de 10 minutos, curta, precisa. E, segundo fontes, tinha o caráter inconfundível de uma conversa entre alguém que já havia tomado uma decisão e simplesmente precisava confirmar se o caminho estava livre. Não era exploratória, não era preliminar, confirmatório. Essa ligação, segundo fontes, foi o primeiro passo de algo consideravelmente maior do que uma disputa de propriedade, uma decisão de pessoal ou uma afronta simbólica. Sugerem que foi o início de uma campanha coordenada, metódica, paciente e totalmente negável em cada etapa, para remodelar a posição de Camilla dentro da instituição, onde ela galgou posições ao longo de 20 anos até chegar ao topo. E a pergunta que você precisa se fazer antes de prosseguirmos é esta: por que agora? Por que 2026? Depois de 30 anos de silêncio, depois de 3 décadas em que a princesa Anne manteve todas as suas convicções, privadas escondidas por trás da fachada pública mais disciplinada da família real, por que ela supostamente escolheu este momento para agir? A resposta tem 2 partes, e você precisa de ambas. O novo poder de William. A primeira parte da resposta é o Príncipe William e, especificamente, o que o Príncipe William se tornou nos últimos 18 meses. Ele não é mais simplesmente o herdeiro. Ele não é mais o homem que esperava pacientemente nos bastidores enquanto seu pai administrava a instituição. Ele está tomando decisões reais com consequências reais. E o lugar mais evidente para se observar essa transformação é no Ducado da Cornualha. 1 bilhão de libras. Esse é o valor do Ducado da Cornualha. Terras, propriedades e investimentos acumulados ao longo de quase 700 anos de administração de propriedades reais. Fazendas arrendadas, caças de veraneio, as Ilhas Scilly, direitos sobre as terras de Dartmoor, investimentos comerciais que geram aproximadamente 30 milhões de libras em renda em um único ano. Tudo sob o controle direto de William, sem necessidade de consulta, sem necessidade de aprovação de Charles.
Não há comissão, órgão de supervisão ou processo institucional que possa detê-lo ou redirecionar suas intenções. O Ducado da Cornualha pertence ao Príncipe de Gales e, desde a morte da Rainha Elizabeth, William é o Príncipe de Gales. E fontes sugerem que ele tem usado esse controle com uma precisão que pessoas próximas a Camila só agora começam a compreender plenamente. O sinal público mais claro de como William pretendia usar o dinheiro veio de uma decisão que gerou repercussões significativas dentro do palácio. Annabel Elliot, irmã mais nova de Camilla, designer de interiores que trabalhou em diversas propriedades do ducado sob o comando de Charles por quase 20 anos, foi desligada da folha de pagamento do ducado, sem contestação pública. Nenhuma declaração, nenhuma explicação oferecida à imprensa. Apenas um nome que apareceu nos registros financeiros por quase 2 décadas e, de repente, simplesmente desapareceu. Ela ganhava entre 19.000 e 82.000 libras por ano, dependendo do projeto. Essa renda, e tudo o que ela representava em termos de proximidade com a coroa, desapareceu no momento em que William assumiu o poder. Pergunte-se que mensagem isso transmite. Não apenas para Annabel Elliot, não apenas para Camilla, mas para cada pessoa dentro e fora da instituição que estava observando para ver que tipo de príncipe William pretendia ser. Ele não substituiu Annabel por alguém neutro. Trouxe sua própria gente. Amigos do seu círculo pessoal. Padrinhos de seus filhos. Pessoas leais a ele específica e exclusivamente. E comentaristas da realeza que perceberam o que estava acontecendo, descreveram a situação como causadora de repercussões significativas dentro do palácio. Essa decisão foi uma declaração, e a princesa Anne, segundo fontes, assistiu a tudo e aprovou completamente. A aliança que supostamente mudou tudo. Porque eis o que as fontes sugerem que aconteceu em seguida. Essa decisão, a remoção de Annabel Elliot, deu início a uma conversa entre Anne e William que se esperava há anos. 2 pessoas que chegaram à mesma conclusão por caminhos completamente diferentes, praticamente no mesmo momento. Chega de esperar. Chega de deixar a lealdade institucional se sobrepor às convicções pessoais. Chega de ver a mulher que passou décadas contribuindo para o sofrimento de Diana ocupar espaços simbólicos e literais que, segundo fontes, tanto Anne quanto William acreditam pertencer ao legado de Diana. Anne tem 75 anos. Ela trabalha nesta família há mais de meio século. Ela viu tudo acontecer em tempo real. Os casos extraconjugais, a separação, a entrevista para o programa Panorama, o divórcio, a morte de Diana. Ela lidou com seus sentimentos sobre tudo isso da mesma forma que lida com tudo. Em particular, profissionalmente, com uma disciplina que a torna uma das figuras mais respeitadas da realeza na história moderna da instituição. E, no entanto, por trás dessa disciplina, fontes sugerem que sempre houve uma convicção pessoal que nunca desapareceu. Uma análise do que Camilla fez com Diana e do que a instituição fez com Diana. E se a mulher que foi moldada por essas escolhas merece a posição que ocupa atualmente? Fontes afirmam que Anne carregou essa convicção por 30 anos e finalmente decidiu agir de acordo com ela. Os dois, Anne, com sua autoridade institucional, suas décadas de relacionamentos acumulados e seu acesso a algo que abordaremos mais adiante, e William com seu controle financeiro, seu histórico emocional e sua determinação, supostamente formaram o que as fontes descrevem como uma operação em 2 frentes: história e dinheiro, o passado e o futuro, sendo remodelados simultaneamente pelas 2 pessoas desta família com as razões mais pessoais para os remodelar. Diana e o arquivo. A segunda parte da resposta é Diana e um quarto. 31 de agosto de 2027 marcará 30 anos desde a morte de Diana naquele túnel de Paris. 30 anos se passaram desde que William, com 15 anos, caminhou atrás do caixão de sua mãe pelas ruas de Londres diante do mundo inteiro.
Ele agora tem 43 anos, é casado, pai de 3 filhos e, em quase 30 anos de vida pública, jamais fez uma declaração direta conectando seus sentimentos por Camila aos sentimentos que sua mãe enfrentou. Ele nunca precisou. Suas ações vêm demonstrando isso consistentemente há anos, mas fontes sugerem que algo mudou nos últimos meses. Com a aproximação do 30º aniversário, algo tanto em William quanto em Anne passou da dor à intenção, da convicção pessoal à ação deliberada. E essa ação, segundo as fontes, tem origem em um lugar que deixa certas pessoas dentro do Palácio de Buckingham genuinamente nervosas. Há uma sala no castelo de Windsor chamada Arquivos Reais. Sem turistas, sem equipes de documentário, sem acesso público de qualquer tipo. O que contém é a história não filtrada, não editada e registrada privadamente da família real britânica. Cartas, diários, correspondências internas, o registro escrito do que realmente acontecia dentro da instituição durante suas décadas mais turbulentas, incluindo os anos em que o casamento de Giles estava se desfazendo de forma pública e catastrófica. O acesso da princesa Anne a esses materiais é de um nível que pouquíssimas pessoas fora da família imediata possuem, e fontes sugerem que ela os tenha analisado. Agora, reflita cuidadosamente sobre o que isso significa. Os principais acontecimentos desse período já são de conhecimento público. A separação em 1992, as gravações do caso Camillagate em 1993, a confissão de Charles na televisão em 1994, a entrevista de Diana para o programa Panorama em 1995, o divórcio em 1996 e a morte de Diana em 1997. Tudo isso foi documentado, analisado e debatido ao longo de 30 anos em livros, documentários e retrospectivas, mas o que as fontes sugerem estar nesses arquivos vai muito além dos aspectos gerais. Trata-se da especificidade, do registro privado, contemporâneo e escrito de quem sabia o que, quando soube, quem facilitou o que e como. A dimensão institucional interna de uma situação que o registro público captura apenas parcialmente, como as preocupações de Diana foram recebidas e tratadas, como a instituição lidou com a situação em que uma de suas integrantes estava sofrendo de forma muito documentada e visível. O retrato completo do que realmente aconteceu, não a versão higienizada, não a narrativa manipulada, mas a verdade histórica sem filtros, segundo fontes familiarizadas com a suposta pesquisa de arquivo feita por Anne. Os materiais contam uma história sobre falhas institucionais que vai muito além de qualquer documento público já registrado. E as fontes dizem que Anne acredita que essa história merece fazer parte do registro histórico completo, sem ser moldada ou suavizada pelas preferências daqueles que prefeririam que ela permanecesse oculta. Camila é uma dessas pessoas. Um registro histórico completo e preciso do casamento dos Giles não é um documento confortável para a atual rainha consorte. Nunca foi. A diferença agora é que a pessoa que supostamente questiona se esse registro deve permanecer em sigilo é alguém com acesso, autoridade e motivação pessoal para tomar alguma providência. Você entende o que isso significa? Porque as implicações vão muito além de um mero inconveniente para a reputação. Fontes sugerem que a posição de Anne é simples. O registro histórico daquele período deve ser completo e sem omissões. E a mulher que agora se senta ao lado do rei, em todas as ocasiões de Estado, não tem o direito de influenciar a forma como o capítulo mais doloroso da vida de Diana será lembrado. A precisão financeira de William. Agora, vamos falar sobre o que William está fazendo simultaneamente, porque é aqui que a história se torna ainda mais complexa.
A remoção de Annabelle Elliot foi o primeiro passo, significativo por si só. Mas fontes dizem que o que se seguiu foi consideravelmente mais longe e foi executado com uma paciência e meticulosidade que demonstram uma intenção a longo prazo, e não uma frustração momentânea. O acesso a eventos da coroa, a proximidade a ocasiões reais oficiais e os convites que antes eram estendidos a membros do círculo mais próximo de Camila foram discretamente retirados. A presença de familiares de Parker Bowles em eventos que eram esperados foi alterada sem qualquer explicação. A mesma restrição de acesso lenta, deliberada e totalmente negável que caracterizou o caso Elliot foi aplicada de forma mais ampla a todas as conexões entre a família de Camila e a instituição controlada por William. Not aqui, por si só, Dear Manchettes. Tudo isso contribui para algo inconfundível quando se analisa o quadro completo. E há também a dimensão de Anna no que William está fazendo financeiramente, que fontes descrevem como totalmente intencional e profundamente pessoal. William tem redirecionado discretamente certos recursos filantrópicos ligados à família Dutchy para causas que Diana originalmente defendia. Saúde mental, pessoas sem teto, conscientização sobre o HIV. Essas foram as causas que Diana abraçou durante sua vida. Aquelas que a instituição inicialmente resistiu em ver defendida por serem consideradas muito delicadas, muito políticas, muito sensíveis emocionalmente para que uma integrante da realeza se envolvesse diretamente. Diana, porém, as abordou e pagou um preço institucional por isso. Agora, o filho dela controla US$ 1 bilhão americanos em ativos e 30 milhões de dólares americanos de renda anual. E fontes dizem que ele está destinando parte desse valor diretamente aos mesmos lugares que sua mãe indicava quando a instituição a qual ela pertencia trabalhava ativamente para contê-la. Pense na dimensão do que isso representa. Pense no que isso revela, não em qualquer declaração, não em qualquer comunicado de imprensa, mas na arquitetura de como o dinheiro circula dentro da instituição que William agora controla. A guerra cerimonial. A posição cerimonial dela também está sendo afetada. E esta parte da história merece atenção especial, pois é sutil de uma forma que pode passar despercebida, a menos que você esteja prestando atenção especificamente a ela. Quando Camila entrou na abadia de Westminster em 6 de maio de 2023, usando a tiara Girls of Great Britain and Ireland, Meninas da Grã-Bretanha e Irlanda, a favorita da Rainha Elizabeth, aquela que figurou nas notas de banco britânicas por décadas. Foi uma declaração, um sinal cuidadosamente escolhido de que Camila havia chegado, que a posição dela era totalmente legítima, que a reabilitação estava completa. Para os seus apoiadores, foi um momento triunfante. Para outros dentro do palácio, fontes sugerem que era o início de um ciclo, porque aquela tiara um dia estará na cabeça de Catarina como rainha consorte. E quando isso acontecer, a transferência simbólica será tão completa e inconfundível que tudo o que o momento da coroação de Camila representou será efetivamente apagado. Fontes sugerem que Anne e William entendem isso perfeitamente e não estão esperando passivamente que esse dia chegue. Na vida da realeza, os símbolos não são mera decoração. Eles representam o poder. Os objetos específicos, as cerimônias e os mecenatos associados à coroa comunicam algo à instituição e ao público sobre quem importa, quem pertence e cujo legado perdura. Camila passou 2 décadas acumulando esses símbolos. Patrocínios reais, associações de caridade, funções cerimoniais que conferem substância e legitimidade à sua posição, para além de ser simplesmente a esposa de Charles. Fontes sugerem que a acumulação está agora sendo interrompida.
Quando a rainha Elizabeth morreu, ela detinha centenas de patronatos reais. A redistribuição desses patronatos entre os membros da família real em exercício está em andamento desde 2022. Fontes sugerem que Anne esteve envolvida em certas decisões sobre mecenato, de maneiras que, discretamente, moldaram essa redistribuição. Patrocínios específicos de alto perfil que estavam sendo direcionados para Camila teriam sido redirecionados, não por meio de qualquer decisão anunciada publicamente, mas por meio de uma realocação discreta que, segundo as fontes, reflete prioridades em vez de questões logísticas. E em 2025, Charles concedeu a William e Catherine a autoridade para emitir alvarás reais, a capacidade de endossar publicamente marcas e instituições em nome da coroa, um privilégio que os monarcas historicamente protegeram com cuidado. Estender o título a William e Kate foi um sinal público sobre para onde o peso simbólico da coroa está sendo deliberadamente reposicionado para a próxima geração, para William e Catherine, deixando de lado o reinado atual e tudo o que lhe está associado, incluindo Camila. As fontes também sugerem que as decisões que estão sendo tomadas sobre como o reinado de Carlos III está sendo documentado, fotografias oficiais, exposições históricas, projetos documentais da coroa, refletem as prioridades de Guilherme e Ana sobre como esse período deve ser lembrado. Quem ganha destaque? Quem se torna periférico? Qual presença no registro visual é proeminente e qual é discretamente minimizada? A história da realeza é moldada pelo que é preservado e como é preservado. O registro visual de um reinado se torna o registro histórico, e o registro histórico se torna legado. O legado de Camila, segundo algumas fontes, está sendo moldado neste momento por pessoas com visões muito específicas sobre o que ele deve conter, o seu desmoronamento pessoal. E há também a situação pessoal de Camila, que conta a sua própria história. Camila vendeu a Ray Milhouse, sem comunicado de imprensa, sem matéria em revista de estilo de vida, sem anúncio cuidadosamente planejado, simplesmente uma propriedade que apareceu no mercado e desapareceu de seu portfólio. O refúgio em Wiltshire que ela possuía desde antes de se casar com Charles, o lugar que ela descrevia publicamente como seu refúgio pessoal. O jardim que ela certa vez chamou de a melhor terapia do mundo. Vendido. Fontes sugerem que a venda revela mais sobre o estado de espírito de Camila neste momento do que qualquer coisa que ela tenha dito publicamente nos últimos meses. As pessoas não vendem seus santuários pessoais levianamente. Eles não se desfazem do único lugar que lhes pertence inteiramente, que antecede tudo o que veio depois, a menos que algo tenha mudado fundamentalmente em como enxergam o próprio futuro. No momento, Camila transita por diversas residências reais como algo corriqueiro. Palácio de Buckingham, Clarence House, Sandringham, Balmoral, toda a infraestrutura de uma rainha consorte reinante. Esse cenário muda completamente quando Charles morrer. Sandringham passa para William, Balmoral passa para William. O Palácio de Buckingham torna-se a principal residência oficial de William e Catherine. As propriedades pelas quais Camila transita atualmente por direito passam a ser propriedades às quais ela só terá acesso mediante convite de William. Fontes sugerem que sua provável herança consiste em Clarence House, avaliada em aproximadamente 72 milhões de libras, e Highgrove, avaliada em cerca de 39 milhões. Patrimônios significativos sob qualquer perspectiva normal, completamente inadequados como substituto para a posição que ela ocupa atualmente. Ela passaria de rainha consort, com todo o peso do poder a seu favor, a uma cidadã comum. Título de rainha viúva, sim, mas vivendo em duas casas à mercê de um homem que cresceu, vendo o que ela fez com a mãe dele. Será que Camila entende essa matemática? As fontes sugerem que sim. Muito bem.
A dimensão familiar complica tudo. Annabelle Elliot deixou de ser funcionária do ducado. O acesso de Tom Parker Bowles aos espaços reais teria sido restringido após o caso de Balmoral. A proximidade da família Parker Bowles com os eventos da coroa está diminuindo discretamente. Camila passou 20 anos construindo uma rede de acesso e conexões para seus filhos e irmãos dentro da instituição com a qual se casou. Fontes sugerem que William está desmantelando essa rede pouco a pouco, com uma paciência e meticulosidade que demonstram uma intenção genuína de longo prazo. A questão da responsabilidade de Ferguson e depois a situação de Sarah Ferguson, que se tornou um problema do qual Camila realmente não consegue se livrar. O nome de Ferguson aparece nos arquivos de Epstein, divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Não há provas de qualquer delito criminal da parte dela, mas a associação é real e documentada. E, no contexto da prisão de Andrew e das consequências institucionais em curso, fontes sugerem que William deixou sua posição completamente clara para Camila. Distanciar-se publicamente e permanentemente de Ferguson ou aceitar as consequências dessa associação. Camila não cumpriu integralmente o combinado. Ela considera o fim de uma amizade que antecede toda a sua vida na realeza como algo pessoalmente impossível e fundamentalmente injusto. William vê a lealdade contínua dela a Ferguson como prova exatamente do tipo de falha de julgamento que justifica suas preocupações sobre a capacidade de Camila de representar a instituição no futuro. Esse impasse permanece sem solução, e fontes sugerem que a cada semana que se prolonga, Camila perde influência dentro do palácio. Pense na situação em que se encontra. Ela está dividida entre a lealdade pessoal e a sobrevivência da instituição. Ela não pode abandonar uma amiga de 40 anos sem trair algo fundamental sobre quem ela é. Ela não pode manter essa amizade sem dar a William munição que ele aparentemente está mais do que disposto a usar. Não há uma saída fácil. Não existe uma versão dessa situação em que Camila saia ilesa de algo significativo. Charles, o homem no meio. E bem no centro de tudo isso está Charles. E a posição dele nessa situação é uma das coisas mais dolorosas de se analisar honestamente. Ele fez um telefonema para Anne em fevereiro deste ano que, segundo fontes, foi uma das conversas mais difíceis entre os dois irmãos em décadas. Não foi uma conversa raivosa, nem acusatória, mas sim silenciosa e dolorosa. A ligação de um homem que entende exatamente o que sua irmã está fazendo e por que está fazendo, e se vê completamente incapaz de argumentar contra isso com qualquer convicção real. A ligação durou 40 minutos e terminou sem nenhuma solução. Esse detalhe por si só já diz muito sobre a posição real de Charles. Ele tem 76 anos. Foi diagnosticado com câncer em fevereiro de 2024. O tipo específico nunca foi divulgado publicamente, mas o tratamento continuou ao longo de 2024 e até 2025. Ele cumpriu seus deveres públicos durante esse período com genuína disciplina, mas disciplina não é o mesmo que força. E manter as aparências não significa ter capacidade para lutar em múltiplas frentes simultaneamente. Fontes sugerem que sua energia para lidar com a complexa dinâmica familiar interna diminuiu significativamente nos últimos 18 meses. E proteger Camila do que William e Anne supostamente estão fazendo exige exatamente o tipo de envolvimento constante e absorvente de conflitos para o qual ele está menos preparado neste momento. Proteger Camila significaria dizer a William para restaurar o acesso e os privilégios das pessoas que ele deliberadamente afastou. William não acataria. E Charles sabe disso. Significaria dizer a Anne para parar o que quer que ela esteja supostamente fazendo com os arquivos. Anne não obedeceria.
E Charles também sabe disso. Significaria posicionar-se publicamente contra seu herdeiro e sua irmã simultaneamente, em defesa da mulher que milhões de pessoas ainda associam ao sofrimento de sua primeira esposa. O custo político e pessoal dessa posição é algo que Charles simplesmente não pode arcar. E fontes sugerem que ele está plenamente ciente disso. Mas eis a dimensão da posição de Charles, que as fontes descrevem como a mais dolorosa de todas. Ele sabe por que William e Anne se sentem como se sentem, porque ele estava lá e ele foi a causa disso. Ele é o homem que conduziu o caso que Diana descreveu em termos de profunda devastação pessoal. Ele é a razão pela qual o luto existe. Como se pode argumentar contra o luto do seu filho pela mãe quando você é a própria razão pela qual o luto existe? Como se pode dizer à sua irmã que proteger a posição da sua esposa importa mais do que honrar a memória da cunhada que sofreu diretamente por causa das suas escolhas? Fontes sugerem que Charles não consegue apresentar nenhum desses argumentos com convicção genuína, porque ele próprio não acredita neles plenamente. Há um comentário que Charles teria feito a um assessor sênior durante esse período, que fontes descrevem como revelador e discreto. Ele não expressou raiva de William. Ele não expressou frustração com Anne. Ele supostamente demonstrou compreensão. A compreensão de um homem que sabe que as pessoas que se opõem à sua esposa o fazem por razões que ele mesmo criou e para as quais não tem resposta. Do que se trata realmente? Então, a que tudo isso realmente se resume? Porque existe uma versão dessa história que parece ser vingança. William e Anne desmantelando sistematicamente tudo o que Camila construiu como vingança pelo que ela fez a Diana. Um acerto de contas de 30 anos finalmente chegando com toda a força. E a outra versão que parece ser algo mais ponderado e duradouro do que vingança. Fontes sugerem que a segunda versão está mais próxima da verdade. Uma vingança simples consistiria em Camila ser humilhada publicamente e despojada de tudo em um único momento dramático. Não é isso que as fontes descrevem como sendo o que William e Anne estariam planejando. O que as fontes descrevem é algo mais paciente, mais permanente e, em última análise, mais significativo do que qualquer confronto dramático isolado jamais poderia ser. Pense no que Diana realmente representava, não na imagem de conto de fadas. Não o vestido de noiva ou a tiara, nem o conto de fadas que terminou tão mal. A verdadeira essência do que ela fez. Ela tocou em pacientes com AIDS quando as autoridades ainda tratavam a doença como algo vergonhoso. Caminhou por campos minados ativos em Angola para chamar a atenção para o fato de que armas matavam civis. Sentou-se com pessoas sem teto, olhou-as nos olhos e as tratou como seres humanos plenos, algo que membros da realeza simplesmente não deveriam fazer. Ela defendeu a saúde mental quando esta ainda era considerada uma fraqueza privada e não uma crise de saúde pública. Insistiu na franqueza emocional numa época em que a instituição à qual pertencia a via como uma ameaça. Fez tudo isso enfrentando a resistência ativa de uma instituição que considerava sua popularidade desestabilizadora e sua humanidade uma ameaça. E ela tinha razão em tudo. A instituição estava errada. William sabe disso. Não por meio de análises históricas, nem por livros ou documentários, mas por sua própria experiência pessoal. Ele viu sua mãe estar certa enquanto a instituição a punia por isso. Ele testemunhou essa contradição de perto por 15 anos, até a noite em que ela foi morta em um túnel de Paris. Agora, ele dirige a instituição. Fontes sugerem que a agenda de modernização de William não é simplesmente uma boa prática de gestão. É a expressão institucional da mentalidade de Diana. A inteligência emocional que lhe disseram ser inadequada está sendo incorporada à arquitetura da monarquia que William está construindo.
Disseram-lhe que a responsabilidade pública era perigosa, pois estava intrinsecamente ligada ao funcionamento da Casa Real. Disseram-lhe que a genuína conexão humana era indigna de um membro sênior da família real, tornando-se a característica definidora da forma como William e Catherine interagiam com o público. A contribuição de Anne segue exatamente o mesmo caminho. Décadas de trabalho silencioso e genuinamente impactante que representam um argumento vivo contra a realeza performática. O mesmo argumento que Diana defendeu e pelo qual pagou tudo para defender. Anne nunca parou de defendê-lo. Ela fez história à sua maneira, com seu próprio estilo, por meio de sua extraordinária trajetória de serviço. Mas a questão central é a mesma, a realidade mais sombria de Camila. Eis o que as fontes sugerem que Camila está lenta e dolorosamente a compreender. Ela venceu a batalha. Ela conquistou Charles. Ela recebeu o título, recebeu a coroação, a tiara e o lugar ao lado do rei em todas as ocasiões de estado. Recebeu tudo aquilo pelo que lutou durante 30 anos. Tudo aquilo que foi dito ao público durante 2 décadas que ela jamais poderia ter. Mas a guerra nunca foi sobre Charles. Nunca foi sobre um título, uma coroa ou um momento de coroação. A guerra era sobre Diana e o que ela representava, e se a instituição que Diana tentou mudar acabaria por se tornar algo digno do preço que ela pagou. William e Anne estão supostamente construindo essa instituição agora, não por vingança, mas por Diana. E Camila não tem uma contra-estratégia para isso. Não se pode argumentar contra um legado, não se pode litigar contra o luto, não se pode superar um filho que viu sua mãe morrer e passou 28 anos decidindo, em silêncio e com muita cautela, o que fazer a respeito. Não se pode apelar à lealdade institucional numa sala onde as pessoas que mais trabalham institucionalmente são justamente aquelas com quem se está em conflito. Cada movimento que ela poderia fazer exige a cooperação de pessoas que supostamente decidiram parar de cooperar. Cada defesa que ela poderia apresentar exige a simpatia do público. Um público que ainda hoje, 30 anos depois, associa o nome dela ao sofrimento de Diana. Cada argumento que ela pudesse apresentar em sua defesa teria que ser feito em um contexto onde as 2 pessoas mais poderosas dentro da instituição à qual ela pertence já tivessem moldado a narrativa, não por meio de comunicados à imprensa ou declarações públicas, mas através da linguagem silenciosa e irreversível de decisões financeiras, registros históricos e realocações simbólicas que, ao longo do tempo, se acumulam e se tornam inconfundíveis. Fontes descrevem sua reação privada ao peso cumulativo de todas essas mudanças como a resposta débil de alguém que vê sua própria imagem cuidadosamente construída, sendo metodicamente e permanentemente desmantelada. Não em um único momento dramático, mas em uma centena de momentos silenciosos, cada um individualmente negável, mas coletivamente devastadores. Ela vendeu seu santuário, o único lugar que era inteiramente seu. E fontes sugerem que essa venda é o sinal mais claro até agora de onde a cabeça de Camila realmente está. O sinal de alguém que olhou para o próprio futuro honestamente e o descobriu. Diana nunca chegou a ver o que esta monarquia poderia se tornar. Ela herdou um túnel em Paris, 2 meninos órfãos de mãe, uma bandeira no Palácio de Buckingham que só foi hasteada a meio mastro devido à fúria do público. Ela herdou uma instituição que passou anos tentando contê-la e depois décadas tentando recuperar o crédito por tudo o que ela representava. Mas fontes sugerem que algo está acontecendo dentro desse palácio neste exato momento, algo que ela nunca chegou a presenciar. Seu filho, o jovem de 15 anos que caminhou atrás do caixão dela pelas ruas de Londres, enquanto o mundo inteiro assistia, agora controla 1 bilhão de libras e usa o dinheiro para financiar as causas que ela defendia quando as instituições a proibiam.
Sua cunhada, a pessoa mais disciplinada, reservada e leal às instituições da família, supostamente decidiu que o registro histórico do que aconteceu com Diana deve ser completo e sem omissões, e não deve ser moldado por aqueles que se beneficiaram do sofrimento dela. Duas pessoas agindo juntas, discretamente e de forma permanente, remodelando tudo o que Camila construiu em algo que Diana reconheceria como seu. Não vingança, algo melhor que vingança. Legado. O tipo de situação que não exige um comunicado de imprensa. O tipo que não precisa de um confronto dramático, de uma declaração pública ou de um momento que as câmeras possam capturar. O tipo que está escrito em registros financeiros, decisões de arquivo, realocações de patrocínio e redirecionamentos filantrópicos que se acumulam ao longo dos anos em algo que não pode ser desfeito. E isso, mais do que qualquer disputa de propriedade, decisão sobre folha de pagamento ou tiara simbólica, é o que as fontes descrevem como a realidade mais sombria de Camila em décadas. Ela está vendo sua própria história ser reescrita, não por um inimigo que ela possa enfrentar, não por uma rival que ela possa superar em manobras, mas por um filho que honra sua mãe e uma princesa que jamais se esqueceu do que sua mãe passou, ambos trabalhando juntos, pacientemente, permanentemente, nos espaços tranquilos onde a verdadeira história desta família sempre foi escrita. A batalha terminou. A guerra mudou completamente de campo, e nesse campo, segundo fontes, Camila não tem mais exército para lutar. Se você tem acompanhado os acontecimentos dentro do palácio e quer entender como essa história continua se desenrolando, inscreva-se e ative as notificações. Porque o que está por vir nessa família pode ser a mudança mais significativa na monarquia britânica em uma geração. E você não vai querer perder nenhum momento.